Bom, dando sequência ao curso de biomateriais, no programa de hoje convidamos o dentista Eurípides Vedovato. E ele tem uma longa experiência nessa área. E vou falar brevemente de um currículo breve. Ele é sócio fundador da Vedovato Odontologia, isso é em São Paulo. Ele é graduado em odontologia no ano de 1982, especialista e mestre em prótese dentária, professor responsável e coordenador do curso de especialização de prótese dentário do IPEL. O que é IPEL? É um instituto de pesquisa do Paraná que dá o suporte para o credenciamento no MEC do nosso curso. Perfeitamente. É isso. Autor do livro Protocolo Brånemark, prótese total, fixa, mandibular, suportada por 3 implantes, da editora Quinta Essência. Bom, então, para começar o programa de hoje, o que eu gostaria que você já fizesse um breve histórico da carreira e, em seguida, eu gostaria também, e você terá o tempo necessário para falar sobre os avanços tecnológicos. Você podia pontuar rapidamente como foi vamos dizer, o desenvolvimento, eu falei avanço, mas o desenvolvimento da sua carreira e depois os avanços tecnológicos atuais que você emprega no tratamento do dia a dia. Estou muito feliz de estar aqui de volta na TV USP. Estive aqui há aproximadamente uns 8, 10 anos atrás. E só para complementar no meu currículo, eu fiz o mestrado, você foi meu orientador no Instituto de Química, tá certo? Então, meu mestrado está na área de materiais e você foi meu orientador no Instituto de Química. Em relação à minha carreira, a minha formação básica, eu era técnico em prótese dentária. Eu tinha um laboratório comercial e depois formei em odontologia em 82, segui uma carreira acadêmica por alguns anos, por 15 anos, na Unip, onde eu fui responsável pela prótese fixa lá. Fui encaminhado à carreira acadêmica pelo professor Jürgen Jacobsen, que você conhece, já tivemos oportunidade de estar juntos. E já fazem 30 anos que eu coordeno um curso de especialização em prótese dentária. E nessa carreira minha acadêmica eu tive a oportunidade em 2010 de começar a ministrar cursos no nosso país amigo, que é Portugal. Então eu vou a Portugal desde 2010, que eu iniciei com um curso lá de prótese fixa e oclusão, porque lá não tem os cursos de especialização, então lá chama-se médicos dentistas. Os médicos dentistas têm um suporte muito grande da odontologia brasileira lá em Portugal, e eu criei lá um caminho, trilhei um caminho que eu vou lá até hoje, e hoje a gente já fala das novidades e das tecnologias no qual você perguntou aí. Então eu estou voltando aqui basicamente para falar dessa nova odontologia que é suportada dentro de uma dinâmica digital. E já entrando nesse tema, eu gostaria de falar e gostaria de deixar aqui documentado que a odontologia, e principalmente a odontologia restauradora, que é a parte que faz prótese, que reabilita os pacientes que perderam dentes, pacientes que ficaram em condições que nós chamamos de colapso oclusal, quer dizer, o paciente já não tem mais condições mínimas de mastigar, de processar um alimento na boca para deglutir. Essa nova tecnologia veio e está colaborando muito com uma nova visão de como reabilitar os pacientes. Os laboratórios de prótese sempre foi um fiel da balança no resultado das próteses. Eu, como tenho a formação técnica, eu sempre tive um laboratório anexo à minha clínica. Então, eu sempre trabalhei com técnicos ou eu mesmo atuando na bancada.
E a minha clínica hoje é uma clínica familiar. Então, meu filho é dentista, minha mulher é dentista, minha filha é dentista, minha nora é dentista. Então, todo mundo é dentista e eu tenho uma clínica que tem um laboratório de prótese anexo. Bom, com essas minhas idas para a Europa, a Portugal, a gente tem acesso mais rápido às coisas que estão acontecendo nesse mundo aí. E vou voltar no tema laboratório. Os laboratórios estavam sempre à frente da clínica, por uma razão única. Já existia um scanner de bancada, de luz estruturada, era a tecnologia, é a tecnologia dele, que já dentro do laboratório o fluxo já era digital. Então, os laboratórios de prótese já utilizavam o recurso digital muito antes que os dentistas, por uma razão única. O dentista não tinha um scanner capacitado para realizar aquilo que se realizava dentro do mundo analógico. Esse scanner ele começou a ser desenvolvido em 70. Nossa. 73, um francês, François Duret, ele fez a primeira publicação, a primeira inserção nisso. Em 83, ele já produziu uma coroa que ele escaneou e a máquina fresou. Em 83. Mas esse processo foi evoluindo. Mas os scanners de escaneamento já existiam na engenharia, na indústria automobilística, em várias indústrias. Por isso que o scanner de bancada de laboratório, ele chegou primeiro do que os escaneamentos e as tecnologias digitais dentro do consultório. Então, a tecnologia e o digital, especificamente, ele chegou na imagiologia, quer dizer, na radiografia, foi se deixando de lado os papéis das imagens, ficou tudo dentro do mundo digital, com mais recurso para fazer diagnóstico, interpretar resultado. Isso tem na medicina, tem na odontologia, tem na veterinária, tudo bem. E a velocidade também maior. E a velocidade, a produção maior e a qualidade melhor com respostas mais rápidas. Dentro do laboratório de prótese, a maioria dos dentistas não sabiam o que estava acontecendo dentro do laboratório. E os laboratórios começaram a ter a tecnologia para produzir mais em menor tempo. Não foi só para diminuir custo, foi para melhorar a produção. Então, um dentista, ele fazia um procedimento de moldagem para fazer uma coroa. Ou um procedimento de moldagem para fazer uma coroa sobre um implante. Aquilo era gerado um modelo. Esse modelo dentro do laboratório de prótese, ele já era escaneado pelo scanner de bancada e dali para frente os processos de confecção da coroa já eram no fluxo digital. O dentista recebia a coroa, ele não sabia se aquela coroa tinha sido, se fosse de cerâmica, que a cerâmica tinha sido fresada. Se fosse de metal, ele não sabia que aquilo foi desenhado dentro de um programa, de um software, e que aquilo foi impresso um copy, ou impresso mesmo uma coroa, que depois foi processada em cerâmica, ou foi processada em metal com fundição. Ele não tinha noção disso. Ele recebia a coroa, mas ele não sabia que o laboratório já trabalhava no fluxo digital. O dentista só foi entender o fluxo digital quando chegou para ele, através dos eventos, dos congressos, de quem sai fora do país que vai em eventos, ele teve acesso ao scanner intraoral. O scanner intraoral foi um choque, porque apesar de ser uma ferramenta simples, que substitui procedimentos de moldagem, ou seja, que faz captura daquilo que está na boca para transformar em algo real dentro do laboratório, ele só faz isso, ele só molda, ou faz registros de articulação. Você pode fazer um registro articular também com o scanner, mas ele só faz isso. Ele no início tinha um custo muito elevado. Os primeiros scanners foram muito direcionados para a ortodontia, porque você escaneava a boca do paciente para fazer estudos, para fazer análise, para bucomaxilofacial, para fazer cirurgias bucomaxilofacial, já tem programas com escaneamento e com desenvolvimento de planejamentos digitais e que vai para a cirurgia com tudo planejado dentro do mundo virtual, com tomografias, com as imagens dos escaneamentos intraorais. Então, os scanners chegaram, os dentistas compraram aquela tecnologia, até porque ela era vendida assim.
Ele chegava num congresso, o vendedor virava para ele e falava: quanto que você gasta por mês de laboratório? Tal. Ele falou: eu gasto tanto. Ele falou: não, mas seus problemas acabaram. Agora você compra o scanner e você não vai gastar nada, você vai fazer tudo na sua clínica. Porque já existia processos de algumas empresas, que era o chairside, onde o dentista escaneava e já desenhava o dente, ele fazia o CAI, que é a ajuda para você pegar uma imagem e processar ela, essa é uma leitura. Depois ele ia para o CAD, que era o desenho também ajudado pelo computador, que depois mandava um arquivo digital para a máquina, que era o CAM, a máquina produzindo. Então você tem sistemas de produção que na Europa lançou para o dentista ele não ser dependente do laboratório, ele fazer tudo na clínica num fluxo direto. Isso dava certo para fazer uma coroa, uma restauração que nós chamamos de restaurações parciais, de cerâmica, mas o dentista tinha que estar ali, eu tinha que ter alguém ajudando ele, depois que saía essa prótese pronta, para ser ali maquiada, e depois ele cimentava. Isso era um artifício de marketing muito forte, que você num dia só restaurava vários dentes. Então a pegada foi essa, foi de vender o scanner e que o scanner resolvia tudo. O scanner não resolve tudo. Primeiro que o operador tem que aprender e tem que criar uma técnica para saber usar o scanner. Todo equipamento novo que chega, ele precisa ter um aprendizado de uso. Então o dentista vai lá e aprende a usar. Depois ele tinha que processar aquela imagem para transformá-la num outro arquivo, que é o STL, para enviar para o laboratório. E lá o laboratório faz o trabalho, que pode ser totalmente digital, mas pode ser que tenha a mão também em alguns momentos. Sempre vai ter a mão de alguém para fazer uma pintura, para fazer alguma coisa, porque a peça não sai pronta. O laboratório tem que ter ali um manejo das peças para poder fazer com que essas peças fiquem adequadas para aquele paciente. Mas que é uma transformação, e que é uma via sem volta, não tem dúvida. Quer dizer, hoje a forma de trabalhar dentro da clínica com o escaneamento intraoral e o escaneamento extraoral, que a gente tem scanners para escanear a face e nos ajudar nos planejamentos, é um caminho sem volta. Nós temos que nos adaptar a isso, e os dentistas novos provavelmente vai chegar uma geração em que ele só vai usar esse tipo de tecnologia. Nós estamos naquele meio, nós estamos entre o processo de aprendizado do uso da tecnologia com o conhecimento do analógico. Então, resumindo, o laboratório já tinha tecnologia, já usava. O dentista entrou depois na clínica com o advento do scanner intraoral e tem o aprendizado dessa tecnologia. Além do aprendizado, o scanner intraoral e as ferramentas disponíveis dentro dessa tecnologia não contempla todas as fases que o analógico usava e que se precisa para um planejamento total. Quer dizer, o conhecimento do dentista, junto com essas ferramentas, é que dá o resultado. Só a ferramenta em si não leva ao resultado. Não leva ao resultado. Essa era a minha próxima pergunta. Se as faculdades ou as escolas de odontologia estão preparando dentro desse novo conceito? Ou ainda estamos numa fase, vamos dizer, muito inicial? Então, as faculdades de odontologia hoje... Só avaliando no Brasil, não fora do Brasil. Não, então. As faculdades de odontologia hoje, elas têm uma formação extremamente técnica, né? Então, o programa é muito extenso e cada dia mais eles diminuem o tempo da formação. E eu tenho como referência a USP, por exemplo, né? Na USP existe laboratório já de imagem dentro dessa tecnologia, mas eu não tenho conhecimento, por exemplo, da disponibilidade de uma matéria digital dentro da faculdade. Vai ter ali um scanner que uma empresa deixa, vai ter ali um equipamento, como eu já comentei com você, tem mais coisas envolvidas nessas novas tecnologias. Tem um equipamento que chama OculoSense para
para ver pressão da oclusão, quando você tem uma dificuldade para fazer um ajuste nos dentes. Então, uma empresa pode deixar lá o OculoSense para o aluno olhar. Pode ser que tenha ligas dentro da própria faculdade, como tem de implante, como tem de outras áreas, para a pessoa adentrar ao mundo dessas novas ferramentas. Mas não tem ainda uma matéria para ensinar isso para o aluno. Isso ainda está iniciando. Mas é inevitável que daqui a pouco nós tenhamos que ter professores lá que vão falar e que vai ter uma matéria do escaneamento intraoral, de como processar as imagens, de como enviar as imagens para o laboratório. Ainda é restrito ao campo da pós-graduação. Quer dizer, numa especialização de implantodontia, de prótese, vai ter ali um up em relação a isso. Mas na formação básica, eu não tenho conhecimento de que as escolas estão produzindo cadeiras ou produzindo professores para poder ensinar essa tecnologia. Então, o aluno que sai, ele vai ter que fazer uma pós-graduação ou fazer cursos de atualização para entrar nesse mundo digital. Mas que ele não tem volta, não tem volta. É um caminho que não tem volta. Vai chegar um momento que a gente já não vai ter mais determinados materiais. Quer dizer, na realidade é isso. Determinados materiais não vão existir. Você vai ter que usar o processo digital para poder fazer. Isso dentro do laboratório já tem coisas acontecendo assim. Eu que tenho 43 anos de formado, eu trabalho com digital na minha clínica, mas eu trabalho muito num fluxo misto. Eu tenho o que eu chamo de repertório. Não deu certo de um jeito, eu volto à origem. O meu filho tem 13 anos de formado, formou na USP, é especialista em prótese. O Tiago, você conhece? O Tiago, tudo que ele faz, ele tenta fazer tudo no fluxo digital. Porque as oportunidades para você usar as alternativas que você tem são infinitas. Basta você ter criatividade e isso está começando. Quer dizer, tem livros sobre isso? Tem. Tem livros com a experiência de algum profissional em alguma área, mas nós estamos gatinhando hoje. 2025 tem muito para ser desenvolvido e muito para ser aprendido. Você estava falando, eu estava pensando no currículo da odontologia. Sim. Para formação em odontologia. Muito provavelmente eles também já devem ter uma certa preocupação em introdução dessas disciplinas, porque senão o aluno que vai ser formado, ele é formado num mundo que não é o mundo... Que não contempla o mercado que ele vai enfrentar. O mercado que ele vai enfrentar. Eu não consigo relacionar muito a tecnologia com barateamento do custo. Tudo que eu introduzi de tecnologia hoje na odontologia, na minha clínica, e eu devo isso ao fato de eu estar me relacionando sempre com pessoas mais jovens e com essa história da gente dar curso e conhecer outras pessoas de outros países, nós estamos sendo motivados o tempo todo a ver as novas tecnologias. Eu introduzi na minha clínica processos, como eu falei, o OculoSense, que é um dispositivo para que a gente possa fazer checagens oclusais em situações especiais. Eu uso muito esses equipamentos até de forma jurídica, como o paciente chegou, como ele saiu, pronto. A gente tem toda a área de imagens. Tudo que você agrega de imagens hoje no mundo digital tem custo. Hoje a gente faz radiografias digitais no consultório, não tem o papel mais. Mas eu tenho que ter um sensor, tem que ter um software que processa essa imagem, aumenta custo. Aí você compra um equipamento para fazer limpeza na boca do paciente com água quente, com um sistema protocolar de biofilme para você limpar, que tem um resultado fantástico, aumenta custo. Você compra um scanner extraoral para você substituir ferramentas de planejamento do mundo analógico, um articulador, o arco facial, que é produzido aqui em São Carlos pela BioArt. Você tem que substituir isso, você precisa adquirir um scanner extraoral. Aí você vai usar a tecnologia do laser, onde você pode fazer gengivectomia, você pode fazer reduções ósseas sem anestesia, você pode tirar uma faceta que ficou mal cimentada, ou que a cor não ficou boa, sem que você tenha que destruí-la, ou que você vai fazer trabalhos de modulação no lábio do paciente, porque hoje
A ROF, a harmonização orofacial, faz parte da clínica, você oferece isso. Então, tudo isso na clínica só aumentou o nosso custo. E não é um custo fácil para ser absorvido, porque nós vivemos num país onde a moeda proporcional onde é produzido esses produtos, nós não temos indústria que produz nada disso que eu falei. A nossa moeda é muito defasada na hora da nossa compra. Então, o nosso custo operacional é alto para você entrar nesse universo. É uma equação difícil, até para quem se forma, porque a pessoa forma, como que ele vai entrar nesse universo se ele vive num país onde a moeda é 6 vezes mais do que as moedas onde se produz esses produtos? Então, a gente tem uma dificuldade para adquirir tudo isso, e não é só adquirir o hard, né, o equipamento. Você tem que ter um treinamento para desenvolver aquilo. Esse treinamento implica em equipe, implica em qualificação dessa equipe, em tempo de trabalho, até para que você possa oferecer tudo isso. Não então, necessariamente só dentista, não? Só dentista, é uma equipe, você tem que ter os THD, que são as higienistas, você tem que ter o técnico em próteses, que está ali junto com você do lado, porque ou você trabalha no mocho produzindo aquilo que você está vendendo, que são os dentes que estão faltando, as facetas, os implantes e tudo isso, ou você fica no laboratório. O dia continua tendo 24 horas, o dia não muda. 24 horas. Você trabalha quanto do seu dia? 12 horas? Mais do que isso você não consegue produzir. Não. Então você tem que ter uma equipe que é multidisciplinar que está do seu lado. Então tudo que eu investi na clínica, o produto final meu ficou mais caro, ele não ficou mais barato. Apesar de ser vendido como um processo em escala. Mas a odontologia continua sendo uma profissão que você atende uma pessoa, você não atende todos eles iguais. Então, quando você senta na minha cadeira, é o professor Guastaldi que está ali, com aquela boca, com aqueles dentes, com aquela função, com aquelas parafunções, e eu tenho que te entender e oferecer para você os materiais de acordo com a sua vida funcional, e não só o que a moda está oferecendo. E eu sempre falo isso, quer dizer, eu recebo indicação de colegas, de periodontistas, que mandam os pacientes para mim, para voltar na boca do paciente coroas de ouro. Porque usavam coroas metálicas de ouro, tiraram para colocar coroas brancas, que são mais bonitas, são mais adequadas ao mundo atual, porém elas, por questões do paciente, por parafunção, por outras razões, aquilo quebra, aquilo não funciona. Aí volta para o ouro. Quantos dentistas fazem ouro? Não dá para fazer no digital ouro. Você vai ter que fazer uma fundição. Mesmo que você processe o enceramento numa impressora, você vai ter que fundir. Então eu ainda tenho a fundição por indução, fundo ouro. E ensinei isso para meu filho. Meu filho tem 13, 14 anos de formado, ele sabe fazer coroas totais de ouro, restaurações parciais de ouro. Então nós estamos num momento ainda que a gente está migrando do analógico para o digital, mas quero voltar. Dentro da realidade brasileira. Dentro da realidade brasileira. A gente tem aqui dificuldades operacionais mesmo, para poder entrar nesse mundo. Agora, que tem uma distância muito grande da formação para a realidade do mercado, isso está claro. Está claro, isso está claro. Faz um favor. Pois não. Descreva melhor isso pro... É que na formação hoje do dentista, a formação dele está em colocá-lo na faculdade e logo em seguida botá-lo no mercado. O que ele faz dentro da faculdade é para colocar ele para fora do mercado. Então tem duas leituras, né? Que hoje dentro da faculdade você tem muitos alunos fazendo odontologia que são de áreas próximas da odontologia. Por exemplo, uma THD que trabalhava com dentista, ela vai fazer... THD? É uma técnica higienista bucal. Como ela já trabalhava com o dentista e como a faculdade é financiada, porque a faculdade hoje é financiada, o aluno trabalha de dia e vai fazer a faculdade à noite. Na hora que ela está fazendo a faculdade, ela não paga, porque ela tem um financiamento. Mas ela sai da faculdade depois com uma dívida de 500, 600 mil reais que ela tem que pagar. E aí ela tem que trabalhar. Na hora que ela é inserida no mercado de trabalho, ela não tem a mesma oportunidade que eu tenho, não tem a mesma clínica que eu tenho. Ela vai trabalhar ou para uma clínica, que é uma clínica desses grandes grupos, né, no qual eles são
obrigadas a trabalhar por valores baixos e ela está preocupada em pagar a prestação que ela está devendo do financiamento do curso dela. E lá na faculdade, como ela saiu rápido da faculdade, a faculdade quer colocar ela para fora logo, porque também os cursos, formar um dentista em 4 anos, a gente sabe que é uma missão muito difícil, porque é uma profissão que você aprende fazendo. Não, você assiste uma aula, você vai ter um conhecimento adquirido aí de 30%. Você vê um professor fazer, 50% você aprende. Mas você só vai aprender a fazer se você executar o trabalho. Então hoje o pessoal sai da faculdade, eles vão fazer lâminas, porque ele sabe que é estética que pode vender. Aí o mercado que compra isso é um mercado que paga barato. Então ele vai fazer as lâminas de resina, que são mais baratas, mas que não tem longevidade na maioria dos casos, porque não pelo material só em si, mas pelo processo que é feito. Não tem os cuidados necessários e é uma coisa fútil, rápida. Então esse é um caminho. Outro caminho é a harmonização facial. E todo mundo quer ir para esse caminho, porque são produtos que depois de 6 meses vão ser renovados e vende novamente. Então a odontologia seguiu caminhos muito para a estética, quando que é uma profissão que teria que ter como base a função. Então todos os equipamentos digitais que estão aí, eles estão aí para devolver função, para melhorar o trabalho, para ter uma boa adaptação de uma prótese, para que você possa fazer melhor do que você fazia no analógico. Se for para você fazer pior, não faz sentido usar a tecnologia. Então você continua fazendo a técnica que você domina no analógico. Então nós estamos vivendo um momento de transição. Nós vamos entender isso daqui 10, 15 anos. Que vai ter uma geração que não vai passar pelo analógico, eu tenho certeza. Vai ser tudo digital. Claro que vai ter que ter, em determinados momentos, eles vão ter que recorrer a algum suporte remoto, alguma coisa assim, diante de uma situação. E eu fico preocupado se acabar a energia ou se cair o Wi-Fi, né? Porque se acabar a energia ou cair o Wi-Fi, também ele não consegue produzir. Então, nós somos técnico-dependentes agora, ou então tecnologicamente dependentes. É isso. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. É mais ou menos isso. Por exemplo, o laser hoje, você tem lasers voltados para a odontologia. E são máquinas fantásticas. Para você oferecer para um paciente, remover uma restauração de amálgama, por exemplo, sem anestesiar, isso agrada muitos pacientes. Porque a anestesia e ir ao dentista é sempre uma experiência que remete à dor. Você fala, não dói. Às vezes até o paciente até duvida do que nós estamos falando, mas você tira uma restauração dele sem dor, porque você tem uma energia e uma ponta específica que você remove aquela restauração. Aí você tem uma outra ponta e uma outra energia que você tira a cárie sem dor, porque ele só vai limpar a dentina alterada. Então não precisa anestesiar o paciente, porque a anestesia é para remover o tecido. Para restaurar o que falta, você não precisa de anestesia, porque você tem os estímulos da água e tal, mas é uma coisa rápida, da mudança de temperatura ali. Então, o paciente sente conforto nisso. Você fazer uma cirurgia de gengiva, ou seja, entre aspas, cortar a gengiva de um paciente sem anestesiar, é uma coisa que parece meio surreal, mas é possível isso, tem equipamentos no mercado. São equipamentos caros, mas hoje os dentistas estão comprando esses equipamentos e estão compartilhando o uso. Os médicos já fazem isso. Os dentistas não estão muito habituados a fazer isso. Mas é uma forma, quer dizer, 2, 3 dentistas compram o equipamento e usam esse equipamento alternados em suas clínicas para poder favorecer e oferecer ao paciente um tratamento menos traumático. Quer dizer, essas mudanças são fantásticas, porque a odontologia, o dentista, é uma coisa que está no cérebro como algo que vai doer. Quando você quebra esse paradigma que você fala não dói, igual fazer a limpeza. A gente tem pacientes que não fidelizam os protocolos de controle porque ele tem sensibilidade, não é frescura do paciente.
A sensibilidade são limiares de tolerância. Tem pessoa que tolera menos e tem pessoas que toleram mais. Então, ou você tem um limiar altíssimo de tolerância ou baixo. Então, tem paciente que você começa a limpar com ultrassom, ele sente dor, você tem que anestesiar a boca inteira para limpar. Hoje tem um equipamento no mercado, que é um equipamento suíço, em que ele não usa o ultrassom, ele usa uma técnica de piezo. Essa técnica, e no processo de limpeza que vai oferecendo as alterações que estão grudadas ao dente, que chama biofilme, você vai limpando aquilo numa sequência e a água é aquecida, a dor do paciente basicamente não existe. Então, um paciente que não ia porque doía e tinha que ser anestesiado, hoje ele vai porque não dói e não precisa ser anestesiado. Então, você mudou o foco da experiência. E isso é interessante, porque a indústria está trabalhando nisso. O próprio scanner, moldar, fazer o ato de moldagem, de colocar um material de impressão que vai na garganta, depende muito da habilidade do dentista, da expertise dele, da seleção dos materiais, para que aquilo não incomode o paciente. Tem pessoas que têm reflexo. Então, hoje tem pessoas que chegam no consultório e eles não querem moldar. Eles falam, o senhor não tem aquele equipamento que não vai nada na garganta? Porque o scanner, ele incomoda também, ele é uma ponta, mas ele não escorre, ele não é um material que escorre. E outra, você está capturando imagem, o paciente teve desconforto, você tira. Então, essas tecnologias vieram favorecer a aderência do paciente, a adesão do paciente ao tratamento. Eu só não gostaria que isso ficasse limitado a um público só quem tem condição financeira. A gente deveria ter isso. A indústria brasileira não tem nada que pode disponibilizar para nós, e se eventualmente tiver, vai começar num nível de acurácia, porque tem nome para tudo isso. As coisas têm que ser lida a imagem, mas ela tem que ter precisão no resultado, não é só ler. E esses equipamentos têm uma sofisticação tecnológica, tanto é que mesmo os equipamentos estrangeiros, coreanos, chineses, americanos, os alemães, esses equipamentos, entre eles que são os top, você tem os que se destacam mais, que têm um resultado melhor. Porque uma coisa é você escanear para fazer uma placa, fazer um aparelho ortodôntico, é um resultado. Mas se você vai escanear uma terminação para depois gerar uma prótese com uma adaptação de 40 micrômetros, ele tem que ter outro valor agregado a ele para capturar essa imagem e ela virar um arquivo digital que depois vai fresar uma prótese que vem com essa adaptação. E é isso que eu falo, se aquele dentista não conheceu o analógico, que é um sarrafo, você tem um sarrafo de qualidade. Então, eu faço analógico e obtenho um resultado. Então, eu vejo uma adaptação de uma prótese. Eu já coloquei na boca do paciente e sei o tempo que aquilo durou. 10, 20, 30 anos. Ok? Aí eu vou para o mundo digital. A hora que eu vou pôr a prótese não é igual àquela que eu fiz no analógico. Então, o meu sarrafo não permite. O meu nível não permite eu pôr aquela prótese dentro do mundo digital, porque ela está pior do que o que eu fazia no analógico. Sim, sim. Agora, eu transitei nesses dois mundos. Vai ter uma geração que não tem esse conhecimento, ele não tem o que comparar. Ele vai ter que acreditar que aquilo que está saindo é o melhor que pode ser feito. Esse é um problema. Esse é um problema. Então a gente tem que melhorar tudo dentro do digital, para na hora que oferecer para uma geração aquilo como gold standard, seja realmente o melhor. Enquanto você falava, eu estava pensando nas faculdades de odontologia. Você está sempre pensando no ensino, né, professor? Não tem jeito. Não tem jeito. Não sei se isso já chegou lá. Chegar não é o início, se elas já têm esse entendimento, vamos dizer assim, é uma palavra mais adequada. Preparar profissionais. Eu acho que só vai chegar nas faculdades a hora que os alunos que estiverem adentrando a faculdade forem escolherem as faculdades que oferecem aquele tipo de ensino. Esse que vai ser o divisor. Por exemplo, meu curso de especialização.
Eu não gosto de ficar nem falando isso, mas no meu curso eu tenho a certeza. Foi um dos primeiros cursos de especialização em que a gente começou no mundo digital. E como que eu fazia? Você fala no Brasil ou aqui em no São Brasil, Paulo? No Brasil, em São Paulo. Porque lá em Portugal eu já usava esse equipamento. Sim. Eu dava curso numa clínica em Portugal chamada Oralplan, em que o dentista que era o responsável lá, o Dr. Cassis, ele tinha 5 scanners intraoral. Nossa. Ele já tinha um produto que chama PIC, que é uma máquina que chama PIC dental, que é fotogrametria, porque quando você escaneia bocas totais, você não tem precisão no resultado, porque tem muita interferência dos tecidos e tem a distância das peças. E o scanner intraoral, ele quando tem que medir distâncias, ele tem que fazer equações matemáticas para poder chegar naquele resultado. E não fica correto isso. Então existe um equipamento chamado PIC dental, que é a fotogrametria. E há 10 anos atrás o Cassis já tinha. Um equipamento que custa lá 40 mil euros. É muito difícil você ter um equipamento desse aqui. Mas ele corrige as falhas do escaneamento intraoral para os implantes. Então vamos lá. Lá em Portugal eu já via isso, né? Eu já via isso. Quando eu comecei com o digital no meu curso de especialização, eu tinha 12 alunos. O primeiro ano que eu comecei a entrar no digital, que a gente estava aprendendo também, a gente aprende dando os cursos. Claro. A realidade é essa. Quando eu comecei no digital no curso, eu pedi para os alunos, falei, quem quer fazer digital? Quem tem digital na clínica e quer fazer? De 12 alunos, 2 levantaram a mão que queria fazer digital. Porém, dos 2, só um tinha scanner. Então vamos lá, eu tenho 12 alunos, 2 levantaram a mão que queriam fazer tudo dentro do fluxo digital, porém só um tinha o scanner. Os outros 10 não era a realidade deles. E eu falei, você vai fazer o digital, vocês 2 vão fazer, mas nós vamos fazer junto, o analógico e digital. Portanto, nós vamos montar no articulador, vamos fazer a análise oclusal no mundo analógico, no modelo de gesso e no articulador físico. Aí nós vamos para o digital e vamos fazer tudo lá. Se validar o que eu fiz, o meu parâmetro é o analógico. Se a gente no digital aconteceu igual no analógico, a gente segue no digital. Aí o segundo curso que eu dei, 2 anos e meio depois, levanta a mão, quem quer fazer digital? 4 alunos levantaram a mão. Já mudou. Desses 4, os 4 tinham scanner. Nas clínicas, não era a clínica deles, mas já trabalhavam em clínicas que tinham scanner. Falei a mesma coisa, nós vamos fazer no mundo analógico até chegar naquilo que a gente chama de fechar o articulador e num determinado ponto, numa determinada posição que interessa para nós, para tratar esse paciente. Se coincidir, segue no digital. Se não coincidir, nós vamos ter que arrumar no analógico até chegar nessa situação que o meu parâmetro é o analógico, que o analógico eu sempre fiz e domino. E funciona. E funciona. Então, e com isso nós estamos descobrindo que dentro do mundo digital tinha falhas. Porque a indústria fazia o quê? Quando ela encontrava um entrave, ela falava, pula, continua, faz desse jeito, faz na média. Não precisa desse equipamento, porque ela não tinha uma solução. E isso me incomodava porque eu fazia uma outra leitura, não a leitura do vendedor ou do fabricante. Eu fazia a leitura de quem reabilita paciente. Meu compromisso é com o paciente. Não é com qualquer resultado, é com o resultado. Eu sabia e sei qual o resultado que eu quero chegar. E não é porque eu estou usando o digital que eu vou pular aquele pedaço. Então é interessante isso. Como você perguntou das faculdades, eu dei uma analogia do curso. Quer dizer, nem todos os dentistas que estão trabalhando vão ter capacidade socioeconômica para entrar no digital. Mas que não vai ter jeito, que todo mundo vai chegar um momento que vai estar usando isso, ou uma parte disso vai ter que estar na clínica. Ou é o raio-x digital, ou é o scanner intraoral para começar. Ele vai ter que ir se armando com essas ferramentas, porque senão ele não comunica com os laboratórios e também ele não contempla o paciente quando chega lá numa situação que fala, ó, eu não quero ser moldado, você não usa isso, eu não quero aquilo. Quer dizer, o paciente chega pedindo aquele produto, aquele equipamento para ser contemplado no tratamento dele. Agora, as faculdades, eu acho que elas vão sentir, né? Vai ser no cerne delas, os alunos vão escolher aquelas faculdades que oferecem
esse ensino para entrar nela. Porque eu acho que isso vai ser um diferencial para os alunos e se adentrarem aos cursos. E do ponto de vista econômico, os alunos terão condição de comprar os equipamentos? Eu sei que aí vai uma longa conversa, vai ter quem financia e tal, mas não adianta falar financia, mas custa, não sei lá, R$1 milhão. Mesmo sendo financiado, não é uma coisa... Então, existe uma coisa dentro da faculdade, de todas as faculdades, eu penso, seja de medicina, seja de odontologia, seja de veterinária, seja na química, eu acho que em todas elas, eles não ensinam para os alunos uma questão muito, muito importante na formação, que é a gestão do seu negócio. Quer dizer, a sua clínica é a sua empresa, o teu consultório é a tua empresa. Você forma numa profissão para trabalhar e ter um retorno financeiro. Você é professor, você presta um concurso, você vai trabalhar para ter um salário, para ter uma garantia financeira para a sua sobrevida. Então, o dentista sai da faculdade, ou ele presta um concurso e vai trabalhar no serviço público, ou ele vai trabalhar para uma empresa privada, ou ele vai montar o consultório dele. Tudo isso é gestão. Eles não ensinam você a buscar o terceiro setor, eles não ensinam você a buscar uma empresa no qual você se identifica, e eles não ensinam você a gerir uma empresa para você ter teu consultório. Então, você vê dentista trabalhando, ele trabalha sozinho. Ele quer montar o consultório dele sozinho. Quer dizer, hoje, no mundo que a gente vive, eles deveriam já fazer laboratórios dentro da própria faculdade, para eles, na hora que eles estão saindo da faculdade, ele já sabe o que ele quer. Eu vou prestar concurso para ser dentista da polícia, que é uma profissão. Os dentistas que trabalham para a Polícia Militar, para o Exército, para a Marinha, para a Aeronáutica, é uma profissão, tem congressos específicos. O dentista não sabe disso. Eu vim saber disso depois, mas o dentista não sabe disso na faculdade. Mas ele pode prestar um concurso. Não estou nem falando de seguir carreira acadêmica, né? Que aí é fazer mestrado, seguir uma carreira acadêmica. Essa daí, às vezes ele até se identifica como professor, ele fica na própria faculdade. Mas ninguém orienta ele, acontece por acontecer. Ou ele tem um valor e um professor percebe e agrega ele à equipe. Mas acontece, mas não é instruído. Então, se a gente tivesse gestão dentro da faculdade, se orientava um jovem ou fazer um concurso público, ou montar sua empresa, que é o seu negócio, que é o seu consultório, ou trabalhar para alguém e em que condições ele trabalha. Porque hoje o dentista, por incrível que pareça, ele se prostitui nesse universo dessas clínicas. Ele ganha por dia, o cara paga um valor lá de R$200 por dia para o cara se submeter a 10 horas de trabalho. Nossa. Então, quer dizer, eles são, entre aspas, escravizados, mas eles se propõem a isso. E muitas vezes em PJ, quer dizer, eles não têm vínculo empregatício nenhum. Que também eles são profissionais, eles podem escolher essa modalidade de contrato. Eu não tô aqui criticando isso, cada um escolhe a forma de... Porque ele também tem a liberdade de romper esse contrato a hora que ele quer ou ter um trabalho em outra clínica dele. É uma escolha isso. Mas hoje, os dentistas, eles saem da faculdade perdidos. Mas se eles fossem orientados a montar um negócio, a juntar um grupo, dividir em especialidade, quer dizer, eles têm um programa de negócios, um projeto de negócios, provavelmente eles sairiam com condições de ter acesso a essa tecnologia. Mas eles saem perdidos da faculdade, saem perdidos. Muitas vezes, naquilo que eu te falei, saem devendo já o programa de financiamento do governo. E aí eles calculam que um médico sai da faculdade hoje devendo R$1 milhão e um dentista sai da faculdade devendo R$500 mil. Você sair de uma faculdade sem experiência, sem cliente, sem gestão de negócio e devendo, duas coisas vão acontecer. Ou você abandona a profissão e você não paga o débito, que é o que está acontecendo. Ou as duas coisas. Ou as duas coisas. Quer dizer, hoje eles não recebem dos alunos, porque eles não pagam, tem que dar aí as anistias e os programas que acabam não recebendo, que quem pagou foi a população, que é quando você financia um aluno dentro de um programa de financiamento, quem está pagando somos nós, é quem paga os impostos.
Só que aí você não insere ele no mercado de trabalho, porque ele não foi orientado, e ao mesmo tempo ele não consegue pagar a dívida dele. Então, assim, nós estamos vivendo um momento em todas as profissões, não é só na odontologia, não, em todas as profissões, um momento difícil. O senhor é professor, o senhor sabe disso. E agora falta a matéria de gestão, de negócio dentro da faculdade, porque eu estou deixando de lado aqueles que têm a profissão já, o pai já é profissional, a família já é, então esse já chega inserido dentro daquele mercado. Mas os que saem da faculdade para enfrentar, eles querem ficar nas grandes cidades e fazer aquilo que é da moda. Ou seja, eles entram dentro de um furacão que eles nem sabem onde eles estão. É isso. Qual a pergunta que você gostaria ainda de responder, falar brevemente e que você não falou? Não, o que eu gostaria de colocar aqui, assim, para concluir, é que eu acredito no jovem. Quer dizer, eu acho que o jovem tem um potencial infinito, que a gente tem que acreditar nos jovens. Os jovens são aquelas peças fundamentais para que a gente tenha saúde, tanto para aqueles que podem pagar, como para aqueles que não podem pagar. Se a gente não motivar os jovens a trabalhar no serviço público, a vestir a camisa da profissão que ele abraçou e ser um profissional que faça o certo. Ele não precisa ser essa conversa de ser honesto. Honesto todo mundo tem que ser, isso não é, isso não é qualidade. Quer dizer, fazer o que tem que fazer dentro do que ele escolheu como profissão. Nós temos que acreditar nos jovens, quer dizer, temos que investir no jovem, porque é o jovem que vai estar cuidando de você, de mim, dos que vêm, e tem que dar oportunidade para esses jovens. Então o jovem deveria sair da faculdade e ter oportunidade para montar o seu negócio ou para trabalhar com dignidade. Então temos que acreditar nos jovens. Essa seria a mensagem, né? Para toda profissão tem que ter jovem para ele se destacar e aquela profissão se destacar também. Essa é a mensagem. Eu gostaria de fazer uma última pergunta. Pois não, professor. Que eu deveria ser colocado antes, né? É o problema da higienização. Isso é uma coisa que eu tenho grande preocupação. Eu acho que a higienização, isso um olhar não da odontologia, é um olhar que trabalha na Na realidade, a gente chama isso de prevenção, né? Então, a prevenção ela deve começar no primeiro ano de vida. Quer dizer, a criança nasceu, ela tem que ir com o pai para o consultório dentário e você orienta o pai em relação ao açúcar. O açúcar é o grande inimigo. Você pode usar flúor, você pode ensinar a escovar, tudo, mas comeu o açúcar, ingeriu o açúcar, tem o hábito do açúcar, você vai ter problema. É igual o tabaco, o cigarro. O fumante é uma pessoa predisposta às coisas não darem certo na boca. Quer dizer, a pessoa que fuma, ele tem infinitas possibilidades de doença. A pessoa que come o açúcar tem infinitas possibilidades de doença, inclusive na boca. Isso vale para o tabaco e vale para o açúcar. Então, isso é a prevenção. Se você começa com a prevenção nos primeiros anos de vida, depois você tem que fazer controles periodontais, que você vai ter uma parte da população que é predisposta à doença de gengiva, que é a doença periodontal. Esse tem que ser cuidado mais próximo. E tem aqueles que não têm essa predisposição. E se ele se habituou a limpar e não come o açúcar, ele não vai ter cárie, porque a cárie ela é açúcar dependente. O açúcar está diretamente ligado à doença cárie. Nós temos duas doenças na boca, é cárie e doença periodontal. A doença periodontal ainda tem uma parte da população que vem nele, é genético e ele vai ter ali aquela doença presente, tem que ter um cuidado especial. Mas a cárie está diretamente ligada ao açúcar. E isso é em casa, é na família. É dentro de casa que você ensina isso, tirando o refrigerante, tirando os doces em geral, ou de uma forma inteligente o açúcar ser ingerido logo após as refeições para depois escovar o dente e tudo isso. Então, a prevenção é o melhor caminho para tratar qualquer doença. Doença cardíaca, cardiovascular, doença mental, as doenças de base, né, que todas que nós temos, e a doença da boca. A boca é a porta de entrada, né? A gente sabe que se a boca estiver doente, o paciente vai estar doente. É que não se fala muito num país em que não tem
não tem pessoas com condições de comer, né? Nós temos uma parte da população que não se alimenta. Como que você vai falar que um dente furado pode trazer uma bacteremia e a pessoa ir a óbito em poucos dias? E nós temos isso comprovado cientificamente. Dente podre na boca tem uma grande possibilidade da pessoa ir a óbito por causa desse tipo de bactéria que acomete os órgãos que a gente tem dentro do nosso corpo. Então, se prevenir, não vai ter a cárie, não vai ter o dente podre. E começa eliminando o açúcar. É isso, a resposta é essa. Prevenção é a chave de tudo isso aí. Qual foi a questão que você gostaria de falar e que não foi feita? Você acha que demos lá? Não, demos. Acho que a gente falou tudo. Tá tudo certo, professor. A gente deu um en passant aí sobre as novas tecnologias e um pouco de saúde geral e saúde oral. É sempre bacana estar aqui na TV USP e participar desse programa que você dirige aí com tanta maestria nesses anos Obrigado. todos. E principalmente a gente sabe que isso vai para os meios da internet, do mundo digital aí, que as pessoas têm a possibilidade de ouvir e que a gente possa acrescentar alguma coisa no dia a dia da vida deles. Muito obrigado pela oportunidade. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Para concluir o nosso bate-papo, vamos exibir um vídeo que resume tudo. A medicina dentária evoluiu e precisamos reconhecer essa mudança. Quantos médicos dentistas estão capacitados de facto a realizar uma reabilitação oral com as ferramentas analógicas? E o digital, será que ele substitui todo o conhecimento necessário para realizar uma reabilitação complexa? Fazer reabilitação oral sempre foi um desafio para todos os profissionais que se dedicavam a essa área. Por ela ser multidisciplinar, dependia sempre de uma relação afinada entre laboratório e toda a equipe clínica, para que a gente pudesse chegar no resultado planejado. Todo o processo de elaboração obrigava todos os profissionais envolvidos a jornadas longas e exaustivas de trabalho. Vivemos uma época em que os dentistas são atraídos a fazer investimentos elevados em tecnologia sem obter o resultado esperado. Seria o mesmo que comprar um carro de última geração e deixá-lo na garagem a ganhar pó por não ter o conhecimento em conduzi-lo. O problema é que sempre existiu um desejo dos dentistas de encontrar atalhos para simplificar a reabilitação oral. E a indústria viu aí uma oportunidade de oferecer ferramentas digitais com soluções para esse atalho. Porém, essas ferramentas não contemplavam os conceitos básicos de reabilitação cientificamente comprovados no mundo analógico. A indústria, no desenvolvimento das ferramentas que ela iria oferecer, quando ela encontrava um entrave, ela deixava aquele conceito básico de lado e já prometia uma solução. Os conceitos básicos de arco facial, relação central, montagem articulador, alteração da dimensão vertical e a sinergia entre clínico, laboratório não estão contemplados nas soluções que a indústria prometeu. Sem esses determinantes de oclusão, obteríamos um resultado no digital inferior ao analógico e nós não poderíamos aceitar isso. E não dá para aceitar que, usando toda a tecnologia digital, eu vou ter resultados inferiores do que eu já obtinha no universo analógico. O nosso trabalho nestes últimos anos foi encontrar soluções para validar os conceitos do analógico para o digital, ou seja, transferir o que já estava certo no analógico
e encaminhá-lo para o digital. Que utiliza a tecnologia de forma eficiente, acessível, democratizando os conceitos da reabilitação oral, contemplando os fundamentos básicos e científicos da reabilitação oral. Assim como no carro foi preservado os fundamentos mecânicos básicos como rodas, chassi, volante, motor e daí evoluiu para algo melhor, assim deve ser feita a medicina dentária para que esse caminho seja mais seguro, previsível e rápido. Independentemente de usar um carro clássico ou um carro de última geração, o que importa é chegar ao destino final. Assim é a reabilitação oral. Podemos chegar mais rápido e mais suave no mundo digital em relação ao analógico, porém, o que não podemos é perder-nos no caminho.